Vinde, ó Deus, em meu auxílio, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sois meu Deus libertador e meu auxílio, não tardeis em socorrer-me, ó Senhor. 4 de agosto, 18º domingo do tempo comum. Hoje é dia de São João Maria Vianney, o patrono do padre, do sacerdote. E hoje é o primeiro domingo do mês de agosto, mês vocacional, e hoje a igreja celebra o dia do padre, o dia do sacerdote, aquele que tem a incumbência de guiar a vida espiritual de uma comunidade, o padre, o sacerdote. Muita alegria, estamos aqui na Rádio 87.9 FM, trazer para os seus ouvintes o programa feito pela Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Berto, Minutos do Evangelho. Muita alegria que a gente está aqui novamente, Já mês de agosto, faltando aí, pode-se dizer, 4 meses aí para acabar o ano, Então estamos chegando já para o final do ano, já estamos no segundo semestre, Verdadeiro pão descido do céu, Jesus sacia a nossa fome de vida, tornando-nos homens novos, em conformidade com a verdade que está nele. Ele nos convida a buscar sempre esse alimento que nos fortalece na caminhada. Neste início do mês vocacional, permaneçamos em comunhão com todos os ministros ordenados, especialmente com nossos padres, Falamos aqui, lembramos, com muita alegria, do padre Rafael Rodrigues Polaro, nosso pároco, administrador paroquial, logo vai receber, a ordenação aqui de pároco, Não tínhamos o bispo para fazer isso, mas logo vamos ter, esse mês teremos aí também a efetivação do nosso novo bispo diocesano, Muito bom isso para nós, Também melhor ainda a gente saber que uma pesquisa realizada recentemente declarou que as vocações de padres aumentou aqui no Brasil. Isso é resultado, é fruto das orações de todos nós fiéis e rezemos sempre pelas vocações para que elas não esmoreçam. E agosto, estamos no mês novo, como eu já falei, vem a oração do nosso Papa, que é o Vigário de Cristo. Também neste dia, lembramos que ele também é um padre, também é um sacerdote, e está num grau mais elevado, mas é também um padre, que é o dia dele hoje também. Mas ele pede para a gente fazer em cada mês uma oração especial. E no mês de agosto, o Papa Francisco pede para que a igreja reze pelos líderes políticos, Está precisando mesmo, Rezemos para que os líderes políticos estejam ao serviço do seu povo, trabalhando pelo desenvolvimento humano integral e pelo bem comum, cuidando daqueles que perderam o emprego e dando prioridade aos mais pobres, com certeza, Rezemos para que isso se efetive. E hoje o programa Minutos do Evangelho tem quadro novo no Momento com Maria. Nós vamos falar de Nossa Senhora dos Anjos. O dia dela foi na sexta-feira, 2 de agosto. Falar um pouquinho dessa devoção mariana, Nossa Senhora dos Anjos. Falamos também os santos da Santa Igreja desta semana que passou, falar um pouquinho da vida de cada santo, de cada dia desta semana. O Evangelho hoje é de São João, Cristo diz: eu sou o pão da vida. Apresentar esse Evangelho de hoje, uma pequena reflexão também. O quadro com a palavra igreja, teremos os 3 blocos nesse quadro. O primeiro bloco com o Eduardo Adolfo Flores, que é ministro na Igreja Matriz. Depois, o segundo quadro é com a Jennifer Nunes Ancini, no segundo bloco. Ela fala um pouquinho para os jovens, o bloco Efeito Jovem, Ela vem trazer uma mensagem novamente para o jovem. E, encerrando o quadro, o bloco do Christopher Makiyama, que é coordenador dos ministros da Igreja Matriz, com o Profécio Fidei,
falando da profissão de fé, falando do credo apostólico, né, trazendo uma reflexão para a gente, uma instrução do que é a nossa fé, baseada no credo apostólico, né? Muito importante, muito interessante. Quero novamente agradecer os três aí por colaborarem aqui com o programa Minutos do Evangelho. Vamos ter também a agenda da nossa paróquia, compromissos, né? E músicas, né? Músicas religiosas, reflexão, conhecimento da fé, do magistério, da nossa Santa Igreja. Tudo isso hoje no programa Minutos do Evangelho. Vamos ouvir já uma música, depois a gente traz Nossa Senhora dos Anjos, Momento com Maria. Momento com Maria, o programa Minutos do Evangelho, traz o quadro Momento com Maria, onde a gente fala um pouquinho de algumas devoções à Nossa Senhora, a Mãe de Deus. E hoje nós vamos falar de Nossa Senhora dos Anjos. O dia dela é 2 de agosto. Este lindo título de Nossa Senhora, ele possui origens franciscanas. A Ordem dos Frades Menores é a proprietária da grandiosa Basílica de Santa Maria dos Anjos, que está situada em uma planície perto de Assis, na Itália. Dentro da Basílica existe a Capela da Porciúncula, que foi onde São Francisco de Assis faleceu. O local é considerado como o lugar onde foi fundada a Ordem Franciscana. Ninguém sabe com certeza a origem da capela, mas diz a tradição que um grupo de peregrinos que voltava da Terra Santa a construiu e que nela havia uma relíquia do túmulo de Nossa Senhora. Tal relíquia era muito venerada. Quando os fiéis se reuniam na capela para rezar, eles podiam ouvir o coro dos anjos, motivo pelo qual a capela e a posterior basílica foram chamadas de Nossa Senhora dos Anjos. Muito bem, então esse nome dessa basílica de Nossa Senhora dos Anjos se dá porque lá tem uma capela construída dentro da basílica. Nesta capela, diz a tradição da nossa Santa Igreja, que tem uma relíquia, algo que veio do túmulo de Nossa Senhora, e quando se entra lá, os peregrinos voltavam da Terra Santa e passavam lá, e lá entravam para rezar, ouviam o coro dos anjos. Então é por isso Nossa Senhora dos Anjos. O amor de São Francisco de Assis pela Capela Porciúncula. O Frei Tomás de Celano, autor da primeira biografia de São Francisco, conta sobre o quanto o santo amava aquele lugar dedicado a Nossa Senhora, denominado Porciúncula, que significa pedacinho. O santo teve uma preferência especial por esse lugar, quis que os frades o venerassem de maneira toda particular e quis que fosse conservado como espelho de toda a sua ordem na humildade e na altíssima pobreza, deixando sua propriedade para os outros e reservando para si e para os seus apenas o uso. O bem-aventurado pai dizia que lhe tinha sido revelado por Deus que Nossa Senhora tinha uma predileção por aquele lugar, entre todas as igrejas construídas no mundo em sua honra. E era por isso que o santo gostava mais dela que das outras. Tomás de Celano, Vida 2, do primeiro livro, capítulo 12. A Porciúncula, ou pedacinho, foi a capela onde São Francisco recebeu a grandiosa indulgência do Dia do Perdão, comemorado todos os anos no dia 2 de agosto. Até os dias atuais, a festa do perdão é uma das festas mais importantes para a ordem franciscana. Muito tempo depois, Papa Pio XII estendeu a indulgência para toda a Igreja Católica. E para encerrar, vamos fazer a oração a Nossa Senhora dos Anjos. Então ficou bem rapidinho, a gente falou. Essa devoção à Nossa Senhora dos Anjos, ela nasce de São Francisco de Assis, dos franciscanos, por causa daquela capela que fica dentro da Basílica, lá em Assis, que tem uma relíquia do túmulo de Nossa Senhora. Beleza? Fazer então a oração à Nossa Senhora dos Anjos.
Augusta a Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos, enviai vossas santas legiões de anjos para que as vossas ordens persigam os infernais espíritos, combatendo-os por toda parte, confundam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem, como Deus? Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó Maria, Rainha dos anjos, mandai a São Miguel defender-nos em todas as ocasiões de perigo da alma e do corpo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 29 de julho a 4 de agosto. Segunda-feira, 29 de julho, dias dos santos Marta, Maria e Lázaro, os três irmãos. Lázaro e suas duas irmãs eram amigos fraternos de Jesus de Nazaré. Viviam em Betânia, a cerca de 3 milhas de Jerusalém, e Jesus muitas vezes se hospedava na casa deles. A amizade entre Jesus e Lázaro é testemunhada pelas palavras com as quais Maria e Marta tinham mandado dizer-lhe para visitar o irmão doente: Senhor, aquele que amas está enfermo. E ainda, depois com a chegada de Jesus, aparentemente tarde demais para salvá-lo: Senhor, se tivesses vindo aqui, disse Marta, meu irmão não teria morrido. As testemunhas do episódio, percebendo a perturbação e as lágrimas de Jesus diante do sepulcro fechado do amigo, murmuravam entre si: vejam como ele o amava. A narração de São João diz que o episódio da ressurreição de Lázaro fez com que muitos dos presentes se convertessem e crescem em Jesus. Isso contribuiu para aumentar ainda mais o clima de suspeita e de ódio em relação a Jesus por parte dos sumos sacerdotes e fariseus, que viam nele um perigoso subornador. Além do mais, quando Lázaro participou de um banquete oferecido em honra de Jesus, haviam decidido matá-lo também, porque muita gente tinha ocorrido para vê-lo, pois pensava-se que ele realmente era o Filho de Deus. Na terça-feira, 30 de julho, dia de São Pedro Crisólogo. Pedro Crisólogo, Pedro das Palavras de Ouro, pois é exatamente esse o significado do seu sobrenome, dado sabiamente pelo povo e pelo qual se tornou conhecido para sempre. Ele nasceu em Imola, uma província de Ravenna, na Itália, não muito distante de Roma, no ano de 380. Filho de pais cristãos, foi educado na fé e cedo ordenado diácono. Considerado um dos maiores pregadores da história da Igreja, era assistido frequentemente pela imperatriz romana Gala Plácida e seus filhos. Ela o fez seu conselheiro pessoal e, em 424, influenciou para que ele se tornasse o arcidiácono de Ravenna. Pedro Crisólogo morreu na sua cidade natal, numa data incerta. Alguns historiadores dizem que foi em 31 de julho de 451, mas ele é venerado pela Igreja no dia 30 de julho de 450, data mais provável do seu falecimento. No dia 31 de julho, foi quarta-feira, dia de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas. Iñigo Lopes de Loyola nasceu em 1491 na Espanha, em uma família nobre, rica e cristã. Iñigo optou pela carreira militar e era um exímio cavaleiro. Em uma luta para defender Pamplona, o santo de Loyola foi ferido por uma bala de canhão que lhe fez ficar em convalescença para se recuperar. A partir disso, viveu para defender o reino e trocou as coisas dessa terra pelas do alto. Curado, foi à capela do santuário de Nossa Senhora de Montserrat, pendurou sua espada no altar e deu as costas ao mundo da corte.
Em Paris, em 1534, junto a Francisco Xavier e outros companheiros, fundou a Companhia de Jesus. Alguns membros foram enviados para evangelizar o Brasil. Ele preparou o envio e enviou os missionários jesuítas ao mundo todo para espalhar o cristianismo. Morreu no dia 31 de julho de 1556 em Roma, na Itália. Este foi quarta-feira, né? Santo Inácio de Loyola. Na quinta-feira, 1º de agosto, dia de Afonso Maria de Ligório. Afonso de Ligório nasceu no dia 27 de setembro de 1696 em Nápoles, também na Itália. Concluiu os estudos de teologia e foi ordenado sacerdote aos 30 anos, em 1726, dedicando o seu sacerdócio aos mais pobres. Em 1730, decidiu deixar Nápoles para se retirar para o eremitério beneditino da Vila dos Escravos, perto de Caserta. Ali fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, destinada exclusivamente à pregação aos pobres, às regiões da população abandonada, sob a forma de missões e retiros. Faleceu com 91 anos, em 1787, em Nocera dei Pagani, na Itália. Deixou um acervo de 120 livros e tratados. Entre os mais célebres estão Teologia Moral, Glórias de Maria, Visitas ao Santíssimo Sacramento, além do tratado sobre a oração. No dia 2 de agosto, sexta-feira, dia de Santo Eusébio de Vercelli. Eusébio nasceu na ilha da Sardenha no ano de 283. Após a morte do pai, foi levado pela mãe para Roma para terminar os estudos eclesiásticos. Eusébio entrou para o clero muito jovem e logo foi ordenado sacerdote, em 345. Foi consagrado bispo da diocese de Vercelli pelo Papa Júlio I. Durante o concílio de Milão, em 355, Eusébio e outros bispos foram contra o arianismo, que negava a divindade de Cristo. Por isso, foram condenados ao exílio na Palestina. Lá, Eusébio sofreu torturas físicas e psicológicas. Eusébio faleceu no dia 10 de agosto de 371, na diocese em Vercelli. No sábado, 3 de agosto, dia de Santa Lídia. O culto a Santa Lídia é uma das tradições mais antigas da Igreja. Sua casa foi a primeira fundada na Europa por São Paulo. Lídia veio da Grécia Asiática e instalou-se para o seu comércio em Filipos, porto do Mar Egeu. Ela e a família se converteram no ano de 55, quando encontraram os apóstolos Silas, Timóteo, Lucas e Paulo. Esta conversão é narrada nos Atos dos Apóstolos por São Lucas. Lídia era uma comerciante de púrpura, corante usado em tecidos finos, como a seda e a lã de qualidade. Dessa forma, ela era considerada uma mulher rica e influente, o que a ajudou a evangelizar outros filipenses. A missão de levar o evangelho para o Ocidente a manteve próxima ao apóstolo Paulo. E hoje, domingo, 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, dos padres, São João Maria Vianney nasceu no ano de 1786, em Dardilly, na França. Ele enfrentou a resistência do pai para seguir a vida religiosa, mas com a ajuda do pároco da sua cidade, aos 20 anos de idade, ele foi para o seminário de École. No local, ele encontrou dificuldades por causa da sua falta de instrução. Os professores e superiores o consideravam um rude camponês que não conseguia acompanhar os estudos, principalmente filosofia e teologia. Em 1815, João Maria Batista Vianney foi ordenado sacerdote, porém com um impedimento: não poderia ser confessor, já que não era considerado capaz de guiar consciências. 3 anos depois, conseguiu a liberação para exercer o apostolado pleno. A sua vida sacerdotal durou 40 anos. Ele morreu em 1859, com 73 anos. João Maria Batista Vianney foi canonizado pelo Papa Pio XI em 1925, mas já era venerado como santo.
foi proclamado padroeiro dos sacerdotes e, além disso, no dia de sua festa, passou a ser celebrado o Dia do Padre. Hoje, portanto, o livro, Os Santos da Santa Igreja Católica, é do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, também do Martirológio Romano e do site católico, cançãonova.com. A gente traz resumido, né, para dar tempo de apresentar, porque é muita coisa se fosse falar sem resumir a vida dos santos. Muito belas e muito exemplar para todos nós a vida dos santos. Para encerrar o quadro do dia de hoje, dos Santos da Santa Igreja, vamos ouvir a música do Salmo do dia de hoje, Salmo 77. O Senhor deu a comer o pão do céu. Vamos ouvir a música. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus, e não só de pão. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Tendo, pois, visto a multidão, que não estava lá nem Jesus nem os seus discípulos, entraram naquelas barcas e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Tendo-o encontrado do lado de além do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondendo-lhes Jesus e disse: em verdade vos digo, vós buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque nele imprimiu Deus, Pai, o seu selo. Disseram-lhe, pois, eles: que devemos nós fazer para praticar obras do agrado de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra do agrado de Deus é esta, que acrediteis naquele que ele enviou. Mas eles disseram-lhe: que milagre fazes tu, pois para que o vejamos e acreditemos em ti? Que fazes tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles, pois, disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida. O que vem a mim não terá jamais fome, e o que crê em mim não terá jamais sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. (4 de agosto, 18º domingo do tempo comum, né? Hoje é dia do Padre, mês das vocações, e o Evangelho de hoje é de Nosso Senhor, escrito por São João, capítulo 6, versículo 24 ao 35. Vamos fazer inicialmente, né, a reflexão da liturgia diária, né, o dia a dia com o Evangelho, da editora Paulus. Vamos ver o que diz a reflexão desse subsídio católico que o programa Minutos do Evangelho se utiliza, porque nós somos assinantes. As pessoas vão procurar Jesus por interesse. Ele havia alimentado grande multidão. É o próprio Jesus quem o denuncia e convida o povo a buscar um alimento de vida eterna, que é ele mesmo. Perguntam: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Devem acreditar no verdadeiro pão do céu. É o meu Pai quem dá para vocês o verdadeiro pão que vem dos céus. Os ouvintes de Jesus lhe fazem um pedido, ao qual, em coro, se unem cristãos de todos os tempos.
Senhor, dá-nos sempre desse pão. Hoje, em todas as celebrações eucarísticas, no rito da comunhão, Jesus nos é apresentado como o pão descido do céu, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o verdadeiro alimento para a nossa caminhada, pão da palavra e pão eucarístico. Jesus é o pão da vida. E a igreja, apresenta esse pão da vida em toda a celebração da Santa Missa, onde se revive o sacrifício de nosso Senhor. Nós vamos continuar na reflexão agora com o Catecismo da nossa Santa Igreja, documento maior da catequese de todos nós. O Catecismo da Santa Igreja, ligando com o Evangelho de hoje. Parágrafo 2835. Esta petição e a responsabilidade que comporta valem também para outra fome de que os homens morrem. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, da sua palavra e do seu sopro. Os cristãos devem mobilizar todos os esforços para anunciar o Evangelho aos pobres. Há uma fome na terra que não é fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. É por isso que o sentido especificamente cristão desta quarta petição tem a ver com o pão da vida, a palavra de Deus, que deve ser acolhida na fé, e o corpo de Cristo, recebido na Eucaristia. Uma coisa está inteiramente ligada na outra, Na celebração da Santa Missa, nós temos o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Os dois são nosso Senhor Jesus Cristo se apresentando para nós nesse momento sublime e solene que é a Santa Missa. Parágrafo 698. O selo é um símbolo próximo da unção. Com efeito, foi a Cristo que Deus marcou com o seu selo, está no Evangelho de hoje. E é nele que o Pai nos marca também com o seu selo, porque indica o efeito indelével da unção do Espírito Santo nos sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem. A imagem do selo foi utilizada em certas tradições teológicas para exprimir o caráter indelével impresso por estes três sacramentos, que não podem ser repetidos. Falando hoje da ordem especificamente, que é o dia do Padre, São sacramentos que não podem ser repetidos. Ele é concedido uma única vez. Batismo, confirmação, ordem, eu posso incluir aqui ainda matrimônio também, Muito bem. Parágrafo 1391. A comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Receber a Eucaristia na comunhão traz consigo, como fruto principal, a união íntima com Cristo Jesus. Sacramento da Eucaristia, que é o pão vivo descido do céu. De fato, o Senhor diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A vida em Cristo tem o seu fundamento no banquete eucarístico. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também o que me come viverá por mim. Quando nas festas do Senhor os fiéis recebem o corpo do Filho, proclamam uns aos outros a boa nova de que lhes foram dadas as arras da vida, como quando o anjo disse a Maria de Magdala: Cristo ressuscitou. Eis que também agora a vida e a ressurreição são conferidas àquele que recebe Cristo na Eucaristia. Parágrafo 1355. Na comunhão precedida da oração do Senhor e da fração do pão, os fiéis recebem o pão do céu e o cálice da salvação, o corpo e o sangue de Cristo, que se entregou para a vida do mundo. Porque este pão e este vinho foram, segundo a expressão antiga, eucaristizados.
Chamamos a este alimento Eucaristia, e ninguém pode tomar parte nela se não acreditar na verdade do que entre nós se ensina, se não recebeu o banho para a remissão dos pecados e o novo nascimento, e se não viver segundo os preceitos de Cristo. Especificamente se fala aqui do batismo. E ao receber, a Sagrada Eucaristia na celebração da Santa Missa, todo católico tem que ter essa consciência, tem que estar digno para recebê-la, senão estará recebendo a sua condenação. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Huberto de Ibirama. O pecado, ele cega a nossa consciência. Ele coloca uma venda em nossos olhos, fazendo com que a gente não consiga enxergar a luz que são os nossos valores e virtudes. E o castigo do pecado é ele mesmo, pois ele faz com que a gente fique dependente dele cada vez mais, nos afundando em um mar de lama. Por exemplo, a pessoa que tem o pecado da gula, ela não se controla na frente de um prato de comida e vai comer cada vez mais. A pessoa vingativa, ela acaba querendo se vingar a qualquer custo, aquilo vira uma meta de vida, e onde que acaba gerando mal, às vezes tanto para ele quanto as pessoas ao seu redor. O relativismo, fazendo com que a pessoa pense, isso também pode ser assim, isso talvez não tenha necessidade, vamos fazer uma vez, o que tem, o importante é ser feliz. Não é bem assim. Lentamente, sem perceber, o pecado tira as nossas forças, tanto do corpo quanto da alma, e ficamos cada vez mais aprisionados nele. Mas uma pessoa que é firme nos seus valores e virtudes, que são pautados na fé católica, ela é muitas vezes mais livre do que uma pessoa que tem tudo, consegue andar por onde quer, mas na primeira tentação do pecado, ela acaba cedendo. Lembre-se que o demônio nunca cumpre as suas obrigações e principalmente as suas promessas. E Deus, sendo onipresente e onisciente, consegue entender todos os nossos atos, atitudes, principalmente com o próximo e nas nossas vidas, onde que Ele anota tudo. E que no fim da nossa vida, quando chegarmos nos nossos julgos referente ao que tivemos em nossas vidas, isso tudo será levado em consideração. Amigos, vamos ter uma oração de fé. Vamos em busca de uma confissão verdadeira para que os nossos pecados sejam perdoados. E continuemos a trabalhar nossos valores de virtudes pautados na fé católica, na fé a qual Deus nos ensina, ao qual Jesus veio nos mostrar em carne para nos levar ao caminho do céu. Pois só assim seremos salvos. Estude, vá atrás da verdadeira fé e ela nos salvará. Um abraço a todos e até a próxima. Salve Maria! Para você, jovem de todas as idades. No vídeo anterior, falei de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, que ocupa um lugar muito especial em nossa fé. E eu vou continuar a falar mais um pouquinho, porque ela é aquela figura acolhedora que nos lembra que em momentos de dificuldade nunca estamos sozinhos. É um amor maternal que transcende o tempo e os desafios. Como São João Paulo II disse,
Nossa Senhora é a mãe que nos acompanha, que nos guia e nos fortalece em nossa jornada cristã. Isso nos faz entender que através dela temos uma conexão direta com Jesus, pois ela está sempre intercedendo por nós. Ela nos mostra como viver a fé de maneira verdadeira. Nos dias de hoje, os valores estão mudando rapidamente. A sociedade frequentemente se afasta das tradições e dos princípios que antes eram considerados fundamentais. No entanto, a presença de Nossa Senhora permanece constante como um farol em meio à escuridão das incertezas do nosso mundo moderno. São Francisco de Sales disse uma vez: a devoção à Virgem Maria não é uma opção, mas uma necessidade para todos os cristãos. E eu vou frisar para você, é uma necessidade minha, sua, de todos os cristãos. À medida que os valores vão mudando, é importante lembrar que a essência da devoção não deve ser alterada. Em vez de seguir as tendências passageiras, devemos procurar estabilidade e profundidade que Nossa Senhora nos oferece. Como o Papa Francisco frequentemente nos lembra, Maria é a mulher da escuta e da obediência a Deus. Ela nos ensina a viver de acordo com o plano divino e a encontrar a verdadeira alegria na vida. As coisas na vida vão mudando mais rápido do que imaginamos, muitas vezes, mas isso não significa rejeitar o progresso, mas sim integrar com o eterno, mantendo a nossa fé viva e verdadeira. Tem uma frase de Santa Catarina de Sena que diz: Maria é o caminho pelo qual o céu desceu à terra e é o meio pelo qual podemos subir ao céu. Eu chego a ficar arrepiada. Você entende o que é interceder por nós? Ou simplesmente vai seguindo o que os outros falam, ou porque a palavra é bonita? Vou tentar esclarecer. Imagina que você está enfrentando um problema e precisa de ajuda. Em vez de ir direto ao seu chefe ou a um responsável, você pede a quem tem mais conexão com uma pessoa especial para poder interceder por você. É mais ou menos isso que Nossa Senhora faz por nós. Como mãe, ela nos conhece e conhece nossos desafios e nossos corações e pode falar com Jesus em nosso nome. É como se ela fosse nossa advogada celestial, pedindo a Jesus que olhe por nós com misericórdia e amor. Mas você já sabe por que Maria é nossa mãe? Não sabe? De acordo com a passagem bíblica, quando Jesus, ao morrer na cruz, nos deu Maria como mãe, quando ele disse a João: eis aí a tua mãe. Ele estava indicando que Maria seria a mãe não apenas de João, mas de todos os cristãos como mãe. Ela está lá para nos apoiar, consolar e orientar, pedindo a Jesus que nos abençoe e nos proteja. E novamente eu cito o Papa Francisco, que ressaltou a importância de Maria como intercessora, dizendo: Maria é a mãe que nos dá coragem e a esperança de que com o seu auxílio possamos enfrentar os desafios da vida. Ela é a figura que nos lembra que não importa o que aconteça, temos uma mãe celestial que se preocupa profundamente conosco e que está sempre intercedendo por nós. Assim, podemos confiar que mesmo quando enfrentamos dificuldades, sim, porque a nossa vida não é um mar de rosas, temos uma mãe que está constantemente pedindo por nós e nos guiando em direção a Jesus. Estou aqui com o rosário e lembra que eu falei que em cada conta é uma rosa a Nossa Senhora? Quantas rosas você já ofertou? Já começou a fazer? Deixo essa para você. Espero você até a próxima. Paz e bem. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Humberto e como catequista eu venho dar continuidade a este quadro maravilhoso
Profession Fidei, que vem do latim profissão de fé. Iniciamos o quadro já com o primeiro artigo, Credo in Deum Patrem Omnipotentem Creatorem Caeli et Terra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Já vimos o ato de crer, que está muito ligado à fé. A fé é o único meio de alcançarmos as coisas que estão no campo sobrenatural, além do natural. A nossa condição decaída nos força, nos aprisiona e limita o nosso intelecto no campo natural. Mas só por meio da fé conseguimos ultrapassar esse limite e compreender as coisas do campo sobrenatural. Muitos filósofos da antiguidade passaram a vida inteira procurando entender Deus a partir das coisas criadas e ainda assim não chegaram nem perto do conhecimento que nós temos revelado por Deus nas Escrituras e na tradição apostólica e que só podemos compreendê-lo por meio da fé. Pois bem, que é o ato de crer. As civilizações antigas caíram nesse erro de politeísmo e idolatria, adorando deuses, adorando objetos e fenômenos naturais, tais como fazendo como deuses o Sol e a Lua, por exemplo. Evoluíram nesse aspecto e chegaram a um ponto onde, por exemplo, a Grécia, com a sua mitologia, que a indústria de cinema sempre tenta nos mostrar isso como se fosse uma coisa boa, mostrando os deuses da mitologia grega, só que a gente já percebe que eles ficam o tempo todo se brigando, se degladiando pelo governo das coisas celestiais, um passando a perna no outro. E isso é uma qualidade baixa e vil, coerente com mais perto dos demônios do que de uma divindade. Uma divindade tem que ser perfeita. A dignidade de uma divindade é a suma perfeição, a infinita perfeição, a suma bondade, a suma verdade e a suma beleza. E isso está representado por um Deus. Só um Deus pode ter a perfeição. Vários não podem, porque se a partir do momento que a perfeição se espalha para vários deuses, já não é perfeito, porque se espalhou, não está mais concentrado. E Deus é a suma, a total, a infinita bondade, a infinita verdade, a infinita perfeição. Por isso está muito longe dessas representações que a mitologia grega chegou de um Deus. E a gente pode observar por nós, como sociedade organizada, somos muito melhor governados por uma pessoa, um elemento de governo, concentrado nesse elemento de governo, como presidente, rei e tudo mais, do que se fosse governado e disperso por vários agentes de governo. Haveriam dissensões, o ser humano não consegue entrar em total sintonia de concordância, não conseguiria governar um estado por várias pessoas, em si por um elemento, uma figura. Por isso que temos a tendência de botar fé numa pessoa, num salvador. Isso se chama messianismo político, porque é essa nossa tendência de buscar Deus em uma figura, um Deus. Essa porque nós, como seres humanos, fomos criados para glorificar a Deus. Nosso fim último é Deus, portanto nós buscamos Deus. E intimamente, sem conhecer dessas questões filosóficas, buscamos um Deus. É natural, é racional buscar um Deus. Portanto, Deus é uno. Deus é uno e trino. Mas essa questão veremos nos próximos capítulos. Obrigado a todos, tenham um bom domingo, uma ótima semana. Pacem Domini omnium, paz do Senhor para todos. Amém.
terminamos então o programa, chegamos ao final, último bloco, vamos falar da agenda e dos compromissos da nossa paróquia. Com muita alegria, né, que a gente está terminando mais um programa Minutos do Evangelho, trazendo aí as informações da nossa paróquia. Quero lembrar, de cara já, a gente divulgou aí nas redes sociais da nossa paróquia um link de WhatsApp para um grupo da paróquia, o grupo Paróquia Santo Huberto, grupo de WhatsApp. Ali, quem entrar nesse grupo, estará sempre informado de tudo que acontece na nossa paróquia. A gente está postando tudo ali nesse grupo, né? Um grupo de WhatsApp. Não é um grupo de debate, não é um grupo de conversa, mas sim de informação, né? Como a gente já tem grupo de notícias aqui na cidade. Mas esse é direcionado para a paróquia, para os católicos. Deixamos o convite, procure aí nas redes sociais o link do WhatsApp, né, que está na rede social da nossa paróquia, e entre no grupo, né? Você vai estar sempre bem informado do que acontece na nossa paróquia, inclusive do que eu vou falar aqui hoje. Muito bem. Começamos no dia 6 de agosto, é terça-feira, 19h30, acontece o Terço dos Homens na Igreja Matriz Santo Huberto. No dia 7 de agosto, é quarta-feira, 19h30, a missa da Igreja Matriz Santo Huberto com a novena a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, quarta-feira, né? Na sexta-feira, dia 9 de agosto, 19h, temos a missa na Igreja Santa Terezinha do Rio Selim. No dia 10 de agosto, 9 da manhã, é sábado, vai acontecer em Joinville a missa de ordenação episcopal de Dom Adalberto, né? Dom Adalberto será o nosso novo bispo diocesano. No dia 10 de agosto, em Joinville, ele recebe a ordenação episcopal, onde ele se transforma de um sacerdote normal para bispo, né? Bispo responsável, que vai ser responsável por uma diocese, né? Um bispo. Então vai ser no dia 10 de agosto, 9 da manhã, em Joinville. No sábado também, dia 10 de agosto, 19h, e vai ter missa na Igreja São Miguel, da Serra São Miguel. No domingo, 11 de agosto, 8 da manhã, a missa dominical na Igreja Matriz, né? Às 8 da manhã. É dia dos pais, né? Dia dos pais e a vocação matrimonial neste domingo. Hoje, a vocação do padre, domingo que vem, vocação matrimonial, vocação do pai, né? E o dia do pai, né? Então tá, 8 da manhã, né? Às 10 da manhã, temos missa na Igreja São João Batista, bairros Nova Estetim, São Cristóvão, também domingo 11 de agosto. E encerrando o domingo, dia 11 de agosto, 19h, missa na Igreja Matriz Santo Huberto, né? Como hoje também, às 19h, temos celebração da Santa Missa na Igreja Matriz Santo Huberto, né? 7 da noite, hoje, dia do Padre, né? Queremos também deixar comunicado, né? Registrado. No dia 24 de agosto, às 3h da tarde, na Catedral São João Batista, em Rio do Sul, vai acontecer a posse canônica de Dom Adalberto Donadelli Júnior, né? Que vai ser o nosso novo bispo. Ele vai receber no sábado antes, né? No sábado que vem, aliás, sábado que vem ele recebe a ordenação de bispo, e no dia 24 ele recebe a posse da diocese, né? Então, o CPP da Paróquia Santo Huberto estará disponibilizando um ônibus para quem quiser ir na celebração no dia 24 de agosto, às 3 da tarde. Os interessados a ir nessa celebração devem passar na secretaria paroquial, levar a identidade e fazer a reserva do lugar até o dia 15 de agosto, né? Pode também ligar lá, 3357-2075, falar com a Ivonete, né? O ônibus vai custar R$20 por pessoa, sairá às 13h, 1 da tarde, em frente à Igreja Matriz Santo Huberto. Falar do dízimo, né? O dizimista fiel, consciente e generoso é feliz porque aprendeu a amar de todo o coração, inclusive repartindo o que possui. Optando pelo dízimo, entramos na escola do amor, a escola de Jesus. A prática do dízimo
une a comunidade. O dízimo deve ser visto como opção pastoral permanente, não como campanha financeira temporária, né? Ele é permanente, o dízimo, a sua oferta. Muito bem, o programa Minutos do Evangelho, de segunda a sexta-feira, em 2 horários, meio-dia e reprisa às 7 da noite. Aos domingos, sempre meio-dia, programa aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Também o programa Minutos do Evangelho está na Rádio Belos Vales, às 6 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, né? Rádio Belos Vales, né? 89.9 FM, da Rede Vale Norte de Comunicações. O programa Minutos do Evangelho é uma realização da PASCOM, né? A Pastoral da Comunicação aqui da Paróquia Santo Berto. E para encerrar o programa deste domingo, né, vamos fazer a oração ao padroeiro dos sacerdotes, e eu quero oferecer essa oração muito especialmente ao nosso padre Rafael, né, Rodrigues Colaro, e parabenizando ele por este dia de hoje, o dia do padre, que Deus o conserve sempre com a sua vocação e ajudando a levar o Evangelho e salvar as almas, né, de todos nós católicos. São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, pedimos a vossa intercessão para não desistir dos nossos objetivos, apesar das dificuldades, assim como foi com a vossa vida sacerdotal. Inspira-nos a sempre estar junto de Deus. São João Maria Vianney, rogai por nós. Vamos agora encerrar o programa, né? Um bom final de domingo a todos. Que essa semana seja uma semana abençoada, né? Vamos rezar sempre pelas vocações. Agosto, mês das vocações. Vamos ficar com a bênção do nosso padre, um grande vocacionado, né? Neste final de programa. E vamos ouvir também a última música deste domingo. Um abraço a todos. Amanhã nos encontramos nas rádios aqui de Ibirama. Meus queridos, nesse lindo domingo, dia do Senhor, eu, Padre Rafael, venho te oferecer a bênção de Deus no nosso programa Minutos do Evangelho, preparado com todo carinho pela pastoral da comunicação da nossa paróquia, a PASCOM. E venho desejar, através desse momento, a você todas as alegrias, bênçãos e graças, pela intercessão de Santo Berto, padroeiro de Ibirama, e de todos os padroeiros de nossas comunidades. Que Deus derrame assim infinitas bênçãos sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho e as tuas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lindo domingo para você.